Bom, galera, agora física 4, aula 18. Estática do corpo extenso e movimento de uma força. Barra com um apoio, barra com mais de um apoio. Né? Falar sobre a estática dos corpos aí, né? Como o momento de uma força. Quando eu falo em momento de uma força, tá? Sempre, sempre, sempre eu tenho que ter um eixo de rotação, tá? Eu tenho que ter um eixo de rotação. Eu tenho que ter um ponto fixo que vai ser o meu eixo de rotação. Ela vai fazer o meu corpo, o meu objeto girar. Tá? Então, usando o exemplo da régua aqui, ó. Então eu tenho a régua, tá? E aí aqui na minha mão esquerda é meu ponto fixo, tá? E aí eu vou fazer uma força para essa régua girar, tá? Para cima, para baixo, tá? Para lá e para cá, depende de onde é o meu ponto fixo. Esse momento de uma força, tá? Vai depender, tá? Da onde está meu ponto fixo, da onde está meu ponto fixo. Se ele está aqui no final, se ele está aqui no meio, tá? E de que distância eu vou estar fazendo aqui, ó, tá? Que distância eu vou estar fazendo aqui, tá? Essa barra, né, no caso a régua aqui, tá? Funciona como uma gangorra, tá? Que tem um ponto fixo no meio dela e tem duas pessoas, né, sobre essa gangorra. Duas pessoas brincando nela aí, tá? Então, o momento dessa força, tá? O momento dessa força aqui, ele é diretamente proporcional, tá? Diretamente proporcional à força e à distância. Então, o momento é a força vezes a distância. Eu acho que isso aqui, né, a gente já viu, deve, deve ter feito com vocês um esquema que era colocar dois, dois meninos aí para segurar a porta e uma menina ou um menino do lado de fora para empurrar a porta. E os dois que estavam do lado de dentro, mesmo usando toda a sua força, eles não conseguiam segurar a porta, né? A pessoa que estava do lado de fora, né, sempre gostava de colocar dois meninos de um lado e uma menina do outro. A menina conseguia entrar, empurrar a porta tranquilamente, tá? Ela conseguia. Porque ela era mais forte, né? Não, porque o momento da força dela era maior. Ela fazia menos força do que os dois meninos. Então não está na força que eu tenho que fazer, tá? Não está na força. E sim, tá? E sim aqui na distância. Então, quanto os dois meninos ficavam aqui, a uma distância de, sei lá, 10 centímetros, a menina ela empurrava a porta aqui, numa distância de, sei lá, 50 centímetros, tá? Então ela fazia muito menos força, tá? A força que ela fazia era muito menor, tá? Porque o momento da força, força vezes distância. Então, né, um exemplo básico aqui. Vamos supor que uma pessoa esteja fazendo uma força de 10 newtons a 50 centímetros, o momento dela é 500. Uma pessoa está numa distância de 10,
para fazer uma força de 500, né, para o momento dela ser 500, ela vai ter que fazer uma força de 50. Então ela tem que fazer uma força de 50 newtons, enquanto a outra pessoa fez uma força só de 10. Tá? Então ela tem que fazer 5 vezes mais força. Tá? Tem que fazer 5 vezes mais força. Que eu sempre falo, né? O pessoal fala de carregar um saco de cimento. Para que eu vou carregar um saco de cimento? Fazer uma puta força? Se eu tenho um carrinho de mão, né? Que é onde a minha distância aqui é do meu ponto fixo. Aí eu coloco minha massa aqui, o meu saco, tá? Eu vou fazer menos força, tá? Não vou ganhar mais para fazer mais força, né? Não ganho R$ 1 a mais para fazer, para carregar um saco de cimento. Ah, eu sou forte, eu carrego, eu estou fazendo muita força. Não. O que carrega um saco de cimento fazendo um monte de força e o que carrega usando um carrinho de mão, no final do mês vão ganhar a mesma coisa, tá? Então, o momento de uma força vezes distância. Tá? Então, você colocar aí, você usar um carrinho de mão, você pegar uma chave para rodar, né? Para tirar o parafuso lá de uma roda, a porca de uma roda. Quanto maior for a distância aqui, ó, eu tenho uma chave de boca aqui, né, para tirar um parafuso. Se essa minha chave de boca tiver o cabo maior, eu preciso fazer menos força. Eu preciso ficar me matando de força. Tá? Faço menos força. Eu tenho lá um martelo, uma marreta. Tá? Tem uma marreta aqui. Aí eu seguro aqui embaixo. Se a minha marreta tiver um cabo maior, tá? Eu faço menos força para quebrar alguma coisa, para bater num prego, bater na rede, enfim. Quanto maior esse braço aqui, menos força eu preciso fazer, porque maior vai ser o meu momento. Tá? Maior vai ser o meu momento. Então, ó, tem uma gangorra, né? Tem uma gangorra. Distância aqui e uma distância aqui. Para que duas pessoas brinquem de maneira, né, que dê certo, o que vai acontecer? Essas duas pessoas têm que ter aproximadamente a mesma massa aqui. Porque se uma tiver uma massa muito maior do que a outra, tá? Uma massa muito maior do que a outra, o que vai acontecer? Elas não vão conseguir brincar. Vai ficar uma lá em cima e a outra, né, aqui embaixo. Então, por isso que quando vai brincar, procura sempre brincar duas pessoas aí que tem a massa parecidas. Mas, se essas duas pessoas tiverem massas muito diferentes, é possível que elas brinquem, tá? Mas, para que elas brinquem, tá? Mas para que elas brinquem, o que tem que acontecer? A distância tem que ser diferente, tá? Por que a distância tem que ser diferente? Tem que ser diferente. Porque a somatória das forças tem que ser igual a zero. Tá? A somatória das forças tem que ser igual a zero. E como essas duas pessoas vão brincar? Uma vai fazer uma força para baixo e a outra vai fazer uma força para cima. Uma vai ter uma força positiva e a outra uma força negativa, porque elas estão em direções opostas. Né? Então, vamos supor que duas crianças, duas pessoas aí estão brincando numa gangorra. Então, eu já sei que a somatória das duas tem que ser zero. Uma tem 50 quilos e ela está a 2 metros do ponto fixo aqui. Ó. Então, força vezes distância. A segunda
tem 100 quilos. Qual tem que ser a distância que ela vai estar aqui? Ó? Ô, Washington, por que você colocou o sinal de menos aqui? Porque uma vai fazer uma força para cima, a outra para baixo, né? Elas vão estar em direções opostas aí. Então, ó, 50 vezes 2, 100. 100 menos 100x é igual a zero. Menos 100x é igual a menos 100. X é igual a menos 100 dividido por menos 100. Menos com menos mais, 100 dividido por 100, 1. Então, a pessoa de 100 quilos tem que estar a 1 metro do ponto fixo. Então, uma tem que estar a 2, a outra tem que estar a 1. Aí é possível que elas brinquem, tá? Então, né, o momento da força das duas tem que ser igual a zero. Ou seja, o momento da força de um tem que ser igual ao momento de força do 2. Massa do 1 ou força do 1 vezes distância do 1 é igual força do 2 vezes distância do 2. Tá? Então, para calcular o momento da força, tem que ser assim. Tá? Tem que ser dessa maneira. E isso, se eu tiver um apoio, né, que nem a gangorra aí, tem um apoio. Se eu tiver dois apoios, tá? Um apoio aqui, um apoio aqui, tá? Aí eu vou ter essa distância aqui, distância 2, distância 1. São duas distâncias diferentes aqui, tá? São duas distâncias diferentes. Né? Todo o corpo, ele tem um ponto de equilíbrio, né? O seu centro de massa, né? Isso é muito claro. Se você agora aí na sua casa, onde você estiver aí, você ficar de pé, tá? De frente para a parede, você encostar o seu rosto na parede, né? Você fica de pé, encosta a ponta dos pés na parede, fica encostado na parede, todo encostado na parede. E tenta levantar um dos pés, tá? Um dos pés, você pode até conseguir. Você fica, né, de pé e levanta tipo uma das pernas. Agora, se você ficar de lado, tá? Se você ficar de lado, você encosta de lado, né? O braço na parede, a perna na parede. E tenta levantar a perna que está do outro lado, tipo, você encosta o lado direito e tenta levantar a perna esquerda. Tá? Você vai ver que você não vai conseguir ficar. Tá? Pode até conseguir, mas você vai ter uma dificuldade maior. Tá? Por quê? Porque quando a gente, né, todo objeto tem esse centro de massa. Então, o centro de massa de um ser humano, geralmente é aqui na parte do abdômen, aqui, né, no tórax, mais ou menos nessa região. Tá? O que que acontece? Tem uma área aqui, ó, que é a área onde estão os seus pés. Tá? Para um corpo ficar em equilíbrio, esse centro de massa aqui, ele tem que apontar para essa área. Tá? Ele vai apontar para essa área. E aí a pessoa fica em equilíbrio. Quanto mais próximo do chão tiver esse centro de massa, mais em equilíbrio vai estar. Quem acompanha o futebol americano aí, vê que os caras, quando vai começar o jogo, né? Eles apoiam a mão no chão aqui, eles ficam com o centro de massa bem próximo do chão e com as pernas bem abertas, tá?
Para quê? Para que eles tenham um equilíbrio maior, para que seja mais difícil das pessoas derrubarem eles, tá? Já que geralmente esse pessoal que joga na defesa aqui do futebol americano são aqueles caras que são muito grandes, gordo, forte, né? Os caras com mais de 150 quilos. Então, já seria difícil por si só derrubar eles, tá? E aí quando eles colocam o centro de massa deles aqui para baixo, né? Fica bem mais próximo do chão. E a área de contato deles aqui, ó, é maior do que se ele estiver de pé, tá? É muito mais difícil. Quando você está no metrô, né? Dificilmente alguém, quando está de pé, fica com os dois pés juntos. Geralmente a pessoa abre um pouco mais a perna, tá? Para quê? Para aumentar essa área aqui, ó. Né? As mulheres. Isso é exclusivo das mulheres. Quando estão grávidas, né? Esse centro de massa aqui, ó, ele não aponta para a área dela, onde estão os pés dela, tá? Por isso que geralmente isso acontece, as mulheres grávidas, elas caem com uma facilidade maior, tá? Elas caem com uma facilidade maior. Tem, né, é um problema que acontece, por quê? Porque o centro de massa dela tá para fora aqui, ó, tá, dos pés dela. Aí o que que acontece? Elas andam com as pernas mais abertas para aumentar essa área, para fazer com que ela não caia, né? Ela não tenha essa facilidade de cair, tá? Justamente por conta desse centro de massa. Você quer pegar o centro de massa, você pega uma vassoura na sua casa, um rodo, e tenta equilibrar ele com o dedo, né? Você fica tentando equilibrar, você vai achar o centro de massa até, tipo, você conseguir equilibrar o, o rodo, a vassoura, a caneta, a régua, tá? Você sempre vai achar o centro de massa dele ali, tá? Que é o ponto fixo aonde é dividido igualmente para os dois lados, tá? Então, quando a gente fala em momento da força, depende aí desse centro de massa para poder ir para um lado ou para o outro, vai pender, né? Vai cair para um lado ou para o outro aí, tá? Dúvida até aí? Então, galera, quando a gente, né, tem esse centro de massa, essas, né, situação do momento, o que que pode acontecer? A gente facilitar em carregar. Assim como eu falei do carrinho de mão, eu posso utilizar as polias, tá? O que que são as polias? Polias nada mais é do que umas rodinhas, tá? Que vão me ajudar aqui, tá? Existem dois tipos de polia. Aqui é o teto, ó. Essa aqui é uma polia fixa, tá? Por que é uma polia fixa? Porque ela só roda. Ela não, ela não se move aqui, ela só, tipo, não sai do lugar, a corda fica só passando aqui. Para que serve uma polia fixa? Para inverter o sentido do movimento, tá? Eu faço uma força para baixo e a corda faz uma força para cima. Esse tipo de polia, ela é apenas para inverter o sentido do movimento. E outro tipo de polia são as polias móveis, tá? O que que vai fazer as polias móveis? As polias móveis estão aqui embaixo, tá? As polias móveis estão aqui embaixo. Conforme eu vou puxando, tá? Tem um peso aqui, ó. Conforme eu vou puxando isso aqui para baixo, essas polias móveis elas vão subindo junto com a corda. Tá? Elas vão subindo junto com a corda. Elas vão se movimentar. Diferente dessas duas aqui, ó. Diferente dessas duas. Essas duas são fixas. Essas duas são móveis. Tá? Cada polia móvel,
cada polia móvel que eu tenho diminui a força, tá? Diminui a força por 2. Então, se eu tenho duas polias móveis, tá? Se eu tenho duas polias móveis, a minha força vai ser 4 vezes menor, tá? Cada polia móvel divide a força por 2. Então, uma polia móvel por 2, duas por 4, 3 por 8 e assim por diante. Então, a força resultante, quando eu tenho um número de polias, é dada pela resultante da força dividido por 2 elevado a n. Tá? 2 elevado a n. Onde o n aqui, tá, é o número de polias móveis. Tá? É o número de polias móveis. Isso só vale para as polias móveis. Não vale para as polias fixas. As polias fixas apenas vão inverter o sentido da força. Tá? As polias móveis não. Ela vai facilitar, ela vai deixar minha força que eu faço aí, ela vai ampliar a minha força. Eu vou fazer menos força aí. Tá? Então, nos exercícios aí. Ó. O primeiro fala assim: em uma competição, para avaliar a capacidade de uma equipe, uma das tarefas a ser cumprida é de manter um conjunto de pessoas em equilíbrio, utilizando o corpo de 3 participantes escolhidos da equipe. Há 5 participantes em cada equipe. João, 74, Márcia, 62, Joyce, 45, Arthur, 95 e Breno, 72. Do lado esquerdo da gangorra são colocadas 4 caixas, totalizando um peso de 4.620. Quais membros da equipe devem ser escolhidos para ficarem em pé na extremidade da direita da gangorra, a fim de manter o conjunto em equilíbrio? Então, ó, força vezes distância, força vezes distância. Do outro lado, 4.620 vezes 10 x vezes 20. Porque é o comprimento, ó, 20L e 10L. Então dá 46.200 é igual a 20x. X é igual a 46.200 dividido por 20. Corta aqui. X é igual a 2.310. X é igual a 2.310 newtons, ou seja, 231 quilos. Então, a soma dos 3 participantes aí tem que dar 231. Tá? Tem que ser 231. Então, somando os 3 agora para dar 231. Né? Então, ó, o João tem 74. A Márcia 62 e a Joyce 45. Então, somei os 3 primeiros aqui para ver se dá 231. Tá? 9, 10, 11. Sobe 1. 7, 8, 12. 12 com 6, 18. 181. Então, não rolou. Então, tem que ter mais peso. Então, ó, eu vou tirar o de 45, que é a Joyce, e vou colocar o de 95. Então, ó, 74, 62, 95. 6 com 5, 11. Sobe 1. 9 mais 1. Oh, 1 mais 7, 8. 8 mais 6, 14. 14 mais 9, 23. Então, 231, já achei. Então é o de 74, que é Márcia.
O de 62. Não, Márcia não, né? João. Aqui é o João que tem 84. É o João. Márcia 2. E Arthur que tem 95. Arthur que tem 95. João, Márcia e Arthur. Alternativa D. Né? 2. A figura a seguir mostra uma fina prateleira de madeira com 20 newtons de peso e 6 metros de profundidade, presa a uma parede da seguinte forma. A fiação é feita por uma dobradiça articulada e ou de extremidade um cabo de metal inextensível, com massa desprezível. É tipo aquelas pontes estaiadas, sabe? Aquela ponte que tem um cabo segurando aí. Deseja-se ajustar a tensão do cabo de metal para a parede, para manter a prateleira em equilíbrio, na direção horizontal, perpendicularmente à parede. Dentre as alternativas a seguir, qual será aproximadamente o valor da tração do cabo de metal? Sendo seno de 40, 0,64. Tá? Então, tá mais ou menos assim, né? Eu sei que aqui é 0,6 metros. Aqui é 50. Então, aqui obrigatoriamente é 40. Né? Aqui é 90. Né? Então, ó, o que vai acontecer? A somatória tem que dar zero, para o cabo não cair aí, né? A prateleira não cair. Então, o peso vezes distância dividido por 2, tá? Por que dividido por 2? Porque vai ter o cabo aqui e a parede aqui, ó. Tá? Então, eu já vou dividir tudo isso aqui por 2. Tá? Menos a tensão do cabo vezes a distância dele. Tudo tem que ser igual a zero. Tá? Então, ó, o peso dividido por 2 é igual a tensão do cabo vezes o seno de 40. Né? Então, ó, tensão é igual peso dividido por 2 dividido pelo seno de 40. Né? Tensão é igual peso dividido por 2 vezes 1 sobre seno de 40. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Né? Tem que inverter. Tensão é igual peso 2 vezes seno de 40. Tensão é igual. O peso lá que ele fala é 20. 2 vezes o seno de 40, 0,64. Dá 20 dividido por 1,28. Tensão é igual a 15,63 newtons. Tá? Alternativa C. Tá? Na 3, uma bailarina de massa 50 quilos encontra-se apoiada em um dos pés nos extremos de uma viga retangular de madeira, cuja distribuição de massa é de 100 quilos. É homogênea.
A outra extremidade da viga encontra-se ligada a um cabo de aço inextensível, de massa desprezível, que faz parte de um sistema de polias, conforme a figura. Tá? Então, ó, tenho duas polias móveis. Tá? Tem duas polias móveis aí. Sabendo que o sistema encontra-se em equilíbrio estático, determine em unidade de medida do sistema internacional a massa que representa pelo sistema de polias. O módulo da aceleração da gravidade é igual a 10. Né? Então, eu tenho duas polias móveis. Então, ó, a bailarina está aqui, 50 quilos, 6 metros, e aqui 2 metros. Tá? Então, primeiro vamos saber a força que vai fazer aqui. Ó. Tá? Então, vai ser força vezes distância, x vezes 2, força vezes força. Coloquei 500, tá? Multipliquei por 10 já, vezes distância. X é igual a 3.000 dividido por 2, 1.500 newtons, tá? Então, já sei que aí está sendo feita aí uma força de 1.500 newtons. Tá? 1.500 newtons. Só que tem mais 100 quilos da barra aqui, né? Mais 100 quilos da barra. 100 quilos mais 1.000 newtons. Então, o peso total, 2.500 newtons, que é a bailarina, né? Mais a barra. Então, a força resultante, 2.500 dividido por 2 elevado a 2. Tá? 2.500 dividido por 2 elevado a 2. 2.500 dividido por 4. Dá 5. Dá 6, né? Sobra 1. Dá 2. Né? 625 newtons de força. Só que esses 625 newtons de força seria sobre uma polia, né? Seria sobre uma. Ele quer saber sobre as 4 polias, tá? Então, sobre as quatro polias, eu teria que pegar os 2.500 e fazer vezes 4, que eu tenho as 4 polias, que vai dar um total de 0,0012810. 100.000 newtons dividido por 10, porque ele quer em quilos, né? Ele quer em quilos, dividido por 10, corta um zero. 1.000 quilos. Então, sobre as 4 polias aí, ele teria 1.000 quilos. Alternativa D. Tá? Ele não quer sobre uma polia só. Né? Então, quando eu dividir aqui, eu saberia sobre uma polia. E sobre as 4 polias. Tá? Então, por isso que eu peguei os 2.500, que é toda a força que ela faz, vezes 4, que é as 4 polias que ela tem. Aí dá 100.000, como ele quer em massa, ele quer em quilos, os 1.000 quilos. E a 4, uma barra homogênea AB de peso P está apoiada no solo horizontal rugoso e é mantida em equilíbrio pelo corpo P de peso PP, como mostra a figura a seguir. Então, ó, tem a barra, está mais ou menos assim. Tem um peso aqui, ó.
que está puxando essa barra. Não deixa essa barra cair. Aí fala que aqui é 45 graus. Considere o fio da polia ideal no trecho CD, horizontal BC, 2 terços de AB. Seno de 45 é igual a cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. O coeficiente de atrito estático entre o solo é... Tá? Então aqui vai fazer uma força para baixo e aqui vai fazer uma força para cima. Tá? A força que o cabo tem. Então, tá? Então, força é igual força vezes o coeficiente de atrito. Né? A força de atrito é igual ao peso P. É o peso do P. Que é igual o peso do AB vezes o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é igual ao peso do P dividido pelo peso da barra, peso AB aí. Né? Como que a somatória das forças tem que ser igual a zero? A somatória das forças é igual a zero, porque está em equilíbrio. O peso do P vezes seno de 45 vezes o cabo BC é igual o peso do AB vezes o cosseno de 45 vezes AB dividido por 2. Trigonometria. Então, ó, o peso do P vezes raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, vezes 2 vezes AB sobre 3, é igual o peso AB vezes raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno, vezes AB dividido por 2, que é o tamanho do cabo lá. Multiplicando aqui, eu tenho o peso do P vezes 2 terços, porque eu posso cortar essa raiz daqui e essa raiz daqui. Que é igual o peso do AB vezes meio. Né? Sobra meio aqui, ó. 1 sobre 2 aqui desse lado. Passa para cá, vai ficar o peso do P dividido pelo peso AB é igual a 2 terços dividido por 1 meio. Opa. Dividido por 1 meio. Aí, copia a primeira, o peso do P dividido pelo peso do AB. Copia a primeira 2 terços e multiplica pelo inverso da segunda. 4 terços. Aí inverte, o peso do P dividido pelo peso do AB é igual a 3 quartos. 3 dividido por 4, 0,75. Então, coeficiente de atrito, 0,75. Da alternativa C. Dúvida? Sempre tem que entrar trigonometria. Trigonometria é